O caminho nos quer convertidos, mergulhar no mistério profundo, para que em sua Páscoa busquemos compaixão e cuidado com o mundo, conformados em Cristo seremos aprendizes do total fecundo. É que fala com sabedoria, é aquele que ensina com amor. Sua vida e toda maestria é pra nós nos caminhos ficou. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje domingo, dia 13 de março, nós somos chamados então a subir o monte com Jesus, a montanha onde Ele se transfigura pela oração. Que nós possamos abrir nosso coração e colocar-nos em verdadeiro espírito de oração neste domingo. Procure participar na vida da sua comunidade, celebre com a sua comunidade, busque a Eucaristia. Assim nós vamos celebrando intensamente este tempo quaresmal. Vamos então iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir a reflexão do Padre Geraldo Martins, que traz para a gente a boa nova do Evangelho deste domingo. O Evangelho deste domingo é o capítulo 9, versículos 28b a 36. Quem irá proclamar para nós será Jaqueline Cortes, de Brasília. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E, quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No domingo da Quaresma, 13 de março de 2022. Conversavam sobre o êxodo de Jesus que se consumaria em Jerusalém. Queridos irmãos e irmãs, no domingo passado, a liturgia quaresmal nos convidou a entrar no deserto com Jesus, a sofrer com ele as tentações, para com ele vencê-las também. A liturgia de hoje, segundo domingo da Quaresma, nos convida agora a subir o Monte Tabor, contemplar a glória do Cristo e compreender que Ele também nos chama a ser seus discípulos e discípulas a fim de participarmos desta mesma glória. É o Evangelho conhecido como o Evangelho da Transfiguração de Jesus. Eu queria chamar a atenção para alguns detalhes deste texto narrado por Lucas, diferente dos evangelhos narrados por Mateus e Marcos. Primeiro detalhe, diz que Jesus subiu a montanha para rezar.
É uma característica de Lucas apresentar Jesus rezando, como a dizer da importância da oração na nossa vida. E a Quaresma é este tempo que nos convida a dedicar de maneira mais intensa um tempo à oração, ao encontro com Deus, à intimidade com Deus. A montanha é sempre o lugar da manifestação de Deus. E devemos procurar nesta Quaresma uma montanha onde a gente pode se encontrar e se refugiar para entrar na intimidade com Deus. Segundo aspecto é que Lucas não fala propriamente de transfiguração. Ele vai dizer apenas que o rosto de Jesus mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante enquanto ele rezava. A oração ela tem o poder de nos transformar, de nos transfigurar. Quanto mais nós nos dedicamos à oração, tanto mais nós sentimos essa transformação também dentro de nós. Terceiro aspecto. Lucas diz, como os outros evangelistas, que apareceram com Jesus, conversando com Jesus, Moisés e Elias, que lembram o Antigo Testamento. Moisés é aquele que conduziu o povo pelo deserto, que lhes trouxe a lei, portanto lembra a lei. Elias é o profeta zeloso que combatia toda a idolatria. Mas a diferença está em que Lucas diz o assunto, o conteúdo desta conversa, que é o êxodo de Jesus para Jerusalém, esta longa caminhada de Jesus para Jerusalém, onde vai se dar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Este é o êxodo definitivo, é o êxodo da libertação plena, total. E cada um de nós é convidado a se colocar neste caminho com Cristo, a fazer este êxodo com Ele, para sentirmos também a salvação e a libertação que Ele nos trouxe. Esse aqui é algo importante. Nós ouvimos na primeira leitura, quando no livro do Gênesis, nós ouvimos essa experiência de Abrão que teve fé no Senhor, que foi também, que fez esse êxodo, saindo da sua terra, indo para a terra que Deus lhe prometeu, e ele então faz essa experiência da fé. Nenhum de nós persevera no caminho, no seguimento de Jesus Cristo, sem uma fé verdadeira, autêntica, firme. É preciso acreditar nas promessas de Deus. É preciso acreditar na presença de Deus em nossa vida. Outro detalhe que chama muito a atenção neste texto de Lucas é que os apóstolos estavam com sono e eles estavam dormindo. E quando acordaram, é que viram a glória do Senhor. É que viram a glória do Cristo glorificado. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes os nossos olhos também pesam de sono. E nós então deixamos de contemplar a glória do Senhor. É preciso que a gente vença sempre as tentações para sentir a presença libertadora de Deus. Há ainda esse detalhe de todos os evangelistas que foram cobertos pela nuvem, que lembra o Antigo Testamento, a nuvem que acompanhava o povo de Deus, como a dizer, a presença permanente de Deus junto do povo. Deus não nos abandona jamais, Ele caminha sempre conosco, Ele faz o caminho conosco. Por isso, esta nuvem, que significa a presença de Deus, é que vai comunicar: este é o meu filho, o escolhido, escutem o que ele diz. Somos, portanto, queridos irmãos e irmãs, convidados a escutar sempre o Cristo, a ouvir sua palavra, a caminhar permanentemente com Ele. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, nós ouvimos essa palavra tão bonita de Cristo. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. São aqueles que não aceitam o sofrimento, são aqueles que não aceitam o caminho que o Cristo fez para salvar, o caminho da cruz. Não há Cristo sem cruz. Portanto, nós somos chamados a fazer esse caminho de Jesus, que é o caminho da cruz, o caminho da libertação, o caminho da salvação. E aquele que persevera, ele
terá o seu corpo transformado e se tornará semelhante ao corpo glorioso de Jesus, como lembra a carta aos Filipenses. Por isso, esse êxodo de Jesus para Jerusalém conduz para a eternidade. Aí São Paulo vai dizer: nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos dos céus. Nunca nos esqueçamos disso. O teólogo Padre Marcos Mariano, teólogo especialista em Bíblia, comentando este evangelho, ele lembra algo tão importante quando ele diz assim, que a transfiguração é também a descoberta do eu profundo, da própria realidade pessoal e do mistério divino que habita em nós. Nesta manifestação de Deus, descobrimos a nós mesmos. Somos, portanto, convidados a fazer desta quaresma um êxodo, uma caminhada, para experimentarmos com Jesus a glória reservada para todos aqueles e aquelas que escutam a sua voz. Perguntemo-nos nesta quaresma: a quem nós estamos escutando? A quem nós estamos seguindo? Nós fazemos o mesmo êxodo que Jesus fez, que conduz à libertação e à salvação? Deus nos dê a graça de viver sempre a sua palavra. Amém. Acho muito interessante como Jesus, através de sua transfiguração, vem nos convidar a caminhar com Ele, a libertar-nos de nossas cruzes, provações e dificuldades. E o tempo quaresmal é a grande oportunidade de vivermos momentos contemplativos na intimidade com Deus, através da vivência da oração, da prece silenciosa, a oração do coração, transfigurando o nosso coração para novos modos de agir, ver e escutar. Como bem disse o Padre em sua reflexão de hoje, que vem nos educando nos caminhos do Senhor, a oração tem o poder de nos transfigurar, transformar nossa vida, a libertar através da fé. Jesus, Filho amado do Pai, divina e gloriosa alegria, ó luz cingida de luz, nossa vida escutamos sua voz, clarão do Pai que traz nova visão, palavra eterna que restaura o nosso agir. Nossa salvação, palavra eterna que nos encaminha a luz. Jesus, Filho amado do Pai, divina e gloriosa alegria, ó luz cingida de luz, nossa vida iluminar, escutar
final dessa reflexão dominical, que o Senhor nos conceda a graça de fato de aprofundarmos a nossa vida de oração. Oremos. Ó Deus, que cada vez mais nós possamos nos aproximar de vós, pela vida de oração, de contemplação, beber na fonte da espiritualidade cristã, que é entrega, que é serviço, que é doação. Que a nossa vida de oração nos fortaleça cada vez mais para fazermos este mundo um mundo de justiça e de paz. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Deus de amor e bondade nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.